Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos corrigir página 15 e 16. Quarta questão. O ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico ou eu poético, e não deve ser confundido com o autor do texto. Leia a 8ª estrofe do poema e responda as questões a seguir. Vamos lá para a 8ª questão. 8ª, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordai-vos todo o dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. Letra A. A quem o eu lírico se refere no verso recordai-vos todo dia? A nós, né? Leitores do texto. Certo? Então, é aos leitores do texto, né? Quando ele fala, recordai-vos todo dia, né? Está tratando dos leitores do texto. Ó, qual é o objetivo dessa estrofe? Assinala a alternativa correta. Apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema, ou apresentar ao leitor um desfecho da história do poema. Nesse caso aqui, né, apresentar ao leitor uma lição, né, ou uma moral com base no poema. Né, o leitor, ele quis o quê? Ele quis mostrar, né, por meio da natureza, quais são os princípios, né, de uma boa conduta, né, para a gente alcançar a riqueza. E a maioria as morais, né, sempre vem no final, né, sempre vem no final da história, né. E esse poema aqui, né, ele faz referência à história, à fábula, né, a formiga e a cigarra, né, como a gente viu nas questões anteriores. A 5. Lê as informações a seguir e depois responda as questões. Ó, o poema estudado está organizado em quantas estrofes? Né? Vamos contar aqui. Ó, uma estrofe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, 8 estrofes, né? Como foi possível descobrir isso? Né, ó. Como é que a gente descobre o que são as estrofes? As estrofes, elas são, ó, grupinhos diversos, né? Então, cada grupinho desse é uma estrofe, né? Então, dá pra gente perceber, né? Porque, ó, após cada bloco, né, de texto, há um espaço em branco, indicando que terminou uma estrofe e começa em outra em seguida. Né? A gente pode perceber aqui no espaço, ó, né? Tem um bloquinho branco, né, separando cada bloquinho de texto, certo? Cada bloquinho desse é uma estrofe. Então, dá pra gente perceber por conta, né, após cada bloquinho do texto, né, há um espaço em branco, né? Indicando que terminou, né, uma estrofe e começará outra em seguida, certo? Aí, ó, cada estrofe apresenta um número de versos. Quantos versos há em cada estrofe? A gente pode perceber que todos os versos aqui têm a mesma quantidade, né, ó, de versos. Cada estrofe tem a mesma quantidade de versos, né? Que são 4, né, ó. Cada estrofe tem 4 versos. É possível observar um padrão na composição desse poema? Explique sua resposta. Então, o que ele quer saber, assim, desse padrão? Ele quer saber se essas estrofes têm a mesma
mesmo númerozinho de versos, né? Então, a gente pode perceber que sim, né? Ó, cada uma tem a mesma quantidade de versos. Então, sim, né? Pois todos apresentam o mesmo número de versos, né? Então, quando ele pede, é para você observar um padrão, quer saber na composição, né? Na escrita, será que elas têm o mesmo tanto de versos? Nesse caso, a gente percebeu que sim, né? Então, sim, pois todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos. Então, nesse caso, a gente pode sim observar um padrão na composição deste poema, né? Agora, a gente vai para a questão 6, né? Para reler a primeira estrofe do poema. Aí, vamos ver aqui a pergunta da letra A. Ó, quais palavras dessa estrofe rimam entre si, ou seja, apresentam sons semelhantes? Ó, a gente pode perceber. Cautelosos e prudentes, o caminho atravessando as formigas diligentes. Vão andando. Então, o que a gente pode perceber aqui? Ó, cautelosas não rima com nenhuma, né? Ó, prudentes, diligentes, né? A gente percebe que elas têm um som parecido, né? Ó, e atravessando e andando, né? Então, são essas dois pares, né? Ó, prudentes e diligentes. E atravessando e andando, né? Elas têm as mesmas terminações. Em quais versos essas palavras se localizam? Né? Vamos ver aqui. Prudente está no primeiro. E diligente está no terceiro. Atravessando no segundo e andando no quarto, né? Então, é no primeiro e terceiro, e no segundo e no quarto. Na letra C, volte ao poema nas páginas 12 e 13 e verifique a presença de rimas nas demais estrofes. Em seguida, explique o que você observou. Aqui, né? Voltando aqui ao poema, ó. Isso aqui é um versozinho, né, que a gente já viu, ó. A gente percebe que prudente tá rimando com diligente, então é primeiro e terceiro verso, e atravessando e andando, que é o segundo e o quarto. Vamos ver aqui na segunda estrofe. Marcham em filas cerradas, ó, assustadas e cerradas, e espiam e desviam. Vocês podem perceber que é a mesma sequência aqui, né, ó. Aqui é a primeira, terceira, segunda e quarta. Primeira, terceira, segunda e quarta. Ó, aqui também, abrindo, subindo, seguro, muro, migalha, palha, discreto, inseto, formiga, fatiga, estrada, cansada, negligente, prudentes, cantando, armazenando, frio, estio, consome, fome, dia, economia, natureza e riqueza, né? Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu, né, que em todas as estrofes, os pares, né, de palavras, né, que rimam entre si, ocupam a mesma posição. Né? O primeiro verso rima com o terceiro verso. E o segundo verso rima com o quarto verso. E a 7. Responda às questões a seguir acerca do poema lido. Quem é o autor do texto? Vamos ver lá, quem é o autor do texto. Meio aqui embaixo, né? Ó. Né? Bem aqui embaixo, ó. Olavo Bilac. Né? O sobrenome vem antes. Olavo Bilac. E a B. Em que material o poema foi publicado? Né? Vamos ver lá.
qual foi o material o poema foi publicado. Ó, poesias infantis, né? Foi no livro, né? Poesia infantis, né? E a quem é destinado a leitura deste poema? Então, né, esse poema, né, ele pode ser destinado ao público em geral, né? Mas especialmente, né, a maioria dessas histórias, elas são passadas para o quê? Para o público infantil, né, infanto-juvenil, ou a qualquer, né, pessoa que se interessar por esse tipo de gênero, né? Certo? Então, quem colocou o público em geral, aos jovens, né, ao público infantil, a qualquer pessoa que se interesse pelo assunto, está correto. 8. Relê duas palavras empregadas na sexta estrofe, que é negligentes e prudentes. Que relação de sentido há entre essas palavras? Bem, a relação de sentido que eles querem falar, né? Se elas são sinônimos, se elas são opostas, né? A gente pode perceber, né, de acordo com o texto, a interpretação, que elas são palavras totalmente opostas, ou seja, elas são sinônimas, né, porque o sentido delas são opostos, né? No caso, as formigas, elas eram prudentes, né? E as cigarras, né, eram negligentes, né? Então, elas são totalmente opostas uma da outra, elas são antônimas. E por que elas foram usadas nesse trecho? Né? Que foi exatamente o que eu falei agora. Elas foram usadas, né, para caracterizar os personagens, né? Por quê? Porque era a diferença entre eles. As formigas, elas eram, né, prudentes, né? Elas eram responsáveis, trabalhadoras. E já as cigarras eram totalmente diferentes. Elas eram negligentes, pois em vez de trabalhar, elas só cantavam, né? Em vez de elas trabalhar para guardar o alimento no tempo do inverno, para comer no tempo do inverno, não, só ficavam cantando, né? Pronto, meus amores, por hoje é só, certo? E até mais. Beijos, corrijam direitinho.